Bora começar a nossa live. Como sempre, eu preciso que vocês tenham bastante paciência, né? Pressa não combina com a infância, então não é só no desfraude da criança que eu preciso que vocês sejam pacientes, mas eu também preciso que vocês sejam pacientes durante a live, tá? Porque a minha live, ela tem uma ordem para fazer sentido, para ajudar vocês realmente, ok? Então convida alguém para essa live, alguém que tem criança pequena, alguém que está fazendo desfraude na criança, alguém que você acredita que vai gostar desse conteúdo. Às vezes, dona, diretora, professora, professor, dono, diretor de alguma escola que exige criança desfraudada cedo, que faz desfraude forçado dentro da escola, ou só simplesmente por ser uma pessoa que trabalha na escola, que a sua criança está lá e que você quer que tenha esse conhecimento, tá bom? Então, manda aí para alguém que eu tenho certeza que cada pessoa que receber esse convite é uma pessoa que vai te agradecer depois por todo o conteúdo que ela vai ver, tá bom? Eu quero avisar para vocês que a gente tem uma surpresinha hoje, é o final da live, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que sempre que eu falar qualquer coisa que você nunca tinha ouvido, que você nunca tinha pensado, qualquer coisa assim, vai ser um momento ou. Então eu peço para você mandar esse emoji aí para mim. Se você puder mandar esse emoji agora para já ficar rápido aí no seu teclado, eu te agradeço muito, tá bom? Todo o conteúdo que é colocado aqui é conteúdo que é estudado, tá? Eu estudo livros de autores que falam da forma como eu defendo, que é a Montessori fala de desfraude assim, uma autora chamada Magda Gerber, ela defende muito o desfraude da forma que eu estou te ensinando, e vários outros autores que estudam a neurociência e que vão mostrar como que o desenvolvimento infantil precisa ir nesse caminho, e também, né, como que a diferença entre o que eu vou te ensinar aqui e o que é feito culturalmente, o mal que isso faz, dando infecções urinárias, dando problemas, a autoestima da criança também, eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, eu quero lembrar para vocês que nada que vai ser dito aqui é opinião pessoal, não é uma coisa que eu acho, são coisas que eu estudei. E aí eu quero aproveitar para fazer um combinado aqui com vocês, que é o seguinte: você que está me ouvindo decidiu dedicar o seu tempo hoje para assistir essa live. Você, ao invés de estar assistindo televisão, novela, estar descansando, estar vendo um dorama, você está aqui comigo, né? Você está investindo o seu tempo, que é o bem mais precioso que você tem, para aprender. Então, manda a mãozinha aí para mim se você topa o combinado de só aceitar opiniões sobre desfraude de quem assistiu essa live e entendeu o que foi explicado. Só quem está com essa atualização. Essa live é uma live atualizadíssima. Qualquer coisa diferente do que está sendo dito aqui é, em geral, absurdamente desatualizado. Conceitos que eram defendidos antes e que hoje já não se defende mais, tá bom? Então, a minha proposta para vocês é vocês assistirem essa live de coração aberto, de mente aberta, porque vai ser falado aqui coisas muito diferentes do que a gente ouve tradicionalmente na cultura brasileira e na maior parte das culturas ocidentais. Então, você precisa abrir seu coração e abrir sua mente porque você ouviu a sua vida inteira diferente do que eu vou falar agora. Combinado? Então, para te explicar o porquê de todo mundo ao seu redor defender diferente do que eu vou falar, como sempre aqui na Psimama, a gente vai fazer uma contextualização histórica. Para a galera apressada, desesperada, que quer que eu comece a falar de desfraude logo, a contextualização histórica é importante sim, e ela não vai ser pulada aqui na Psimama nunca. E eu tenho certeza que se você prestar bastante atenção na contextualização histórica, você também vai achar que valeu a pena investir o seu tempinho nisso. Beleza? Então vamos lá, olha só. Por que nos cobram que o desfraude seja tão rápido e seja tão cedo? Então, desde muito, muito cedo, lá em 1930, os pediatras defendiam que se desse laxativo para as crianças, para que elas usassem, né, o vaso, para que elas fizessem cocô e xixi, né, antes. Por quê? E por que tinha essa pressa? Porque na época não existia fralda descartável, as fraldas eram de pano, não existia máquina de lavar roupa, as coisas todas eram lavadas na mão, não existia tanque, não existia todo o saneamento básico que a gente tem hoje, não existiam todos esses caminhos de esgoto, todo esse tratamento de água, não existia nada disso, era esgoto a céu aberto, era muita doença, muito problema realmente sanitário que trazia. Então, quanto antes essas crianças desfraldassem, maiores as chances, né, delas não terem doenças relacionadas a isso, a infecções e tudo mais. Então, era uma questão sanitária, era uma questão da saúde da criança. E isso, galera, lembrando uma época que não tinha tanta vacina quanto a gente tem hoje, tanto recurso, tanta tecnologia da medicina, numa época em que a mortalidade infantil já era muito alta. Então, existia esse desespero para a criança desfraldar logo, e também porque as mães
tinham que ficar, né? As mães ficavam em casa, os pais saíam para trabalhar e as mães tinham que lavar todas as fraldas à mão, além de todas as outras funções da casa, além de todo o cuidado com as crianças. Então, essa sobrecarga, essa falta de tecnologia, de máquinas de lavar roupa, né, de fralda descartável, a falta de conhecimento de medicina e tudo mais, fez com que levasse a essa urgência e as crianças chegarem ao ponto de darem laxativos para as crianças pararem de usar as fraldas. Então, foi visto, então, desde muito cedo, que esse desfraude, o quanto antes era melhor, tendo em vista essa alta mortalidade infantil e esses problemas sanitários. Então, você tem registros históricos na Alemanha, por exemplo, que nas creches existiam bancos de pinico coletivo, sentavam todas as crianças nesse banco e só podia levantar quando a última tivesse terminado. Já tinha essa visão, então, de ter que disciplinar a criança, de ter que educar a criança à base da violência. Nós já falamos bastante sobre isso aqui na Psimama, como que essa forma violenta de ver a criança foi evoluindo conforme a nossa sociedade foi precisando cada vez mais da mão de obra. Então, quanto mais a gente, por exemplo, na Revolução Industrial, tinha crianças pequenas de 5, 6 anos já trabalhando 18 horas dentro das fábricas. Então, é claro que havia uma urgência para essa criança parar de usar fralda o quanto antes para que ela pudesse trabalhar, para que ela fosse mão de obra, né, desde que estávamos, né, nas grandes lavouras até dentro das fábricas. Então, depois disso, a gente começa a ter lá, né, na Revolução Industrial um pouco mais de direitos em que essas crianças só vão começar a trabalhar. Olha a tristeza disso, as crianças passam a poder trabalhar a partir dos 12 anos, né, só, mas tipo assim, já é um absurdo. Então, essas outras crianças iam para colégios, né, serem disciplinadas para aprender a ficar dentro dessas fábricas sem causar tanto acidente, sem causar tanto problema. Então, já havia essa visão construída culturalmente de que a criança só ia aprender se ela se machucasse, se ela apanhasse. E já havia, então, toda essa visão de que os processos da criança precisavam acontecer no tempo dos adultos, no tempo que fosse mais produtivo, para todo mundo. Então, depois disso, vem a teoria freudiana sobre o desfraude. Freud traz um pouco mais da visão de respeitar esse desfraude, de ser uma coisa que acontece com o tempo. Mas depois vem Spock, né, e traz a visão de que ainda tem que ser treinado. E aí nós temos vários autores ao longo de 1800 e 1900 defendendo que a gente não pode dar muito carinho para a criança, que a gente não pode ceder demais, que a criança é um ser tirano, que se você não controlar ela, ela cresce demais. Então, essa visão ela também foi transferida para o desfraude. E começou-se a enxergar o desfraude, né, a ausência do desfraude, ou seja, a criança fazer xixi, fazer cocô, precisando do auxílio de uma fralda, começou a ser considerado como um mau comportamento. Começou a ser considerado como uma decisão de uma criança tirana. Então, a criança decidindo que o adulto teria que ficar lavando fraldas. Então, essa criança seria punida se ela fizesse isso, se ela causasse esse desconforto para os adultos, e ela seria premiada se isso não acontecesse. Então, a partir do momento que começa-se a defender que esse desfraude seja algo mais natural, que seja mais leve, a gente também tem, nessa mesma época, as grandes empresas de fraldas descartáveis aparecendo, surgindo. Para vocês terem noção, a Pampers é desse tempo, para vocês terem noção de quanto tempo a Pampers está indo no planeta Terra. E, então, ficou uma questão muito atrelada e muito política. Ou seja, ficou como uma coisa de esquerda, você deixar a criança desfraldar naturalmente, e uma coisa de direita, conservadora, você forçar essa criança a desfraldar. E aí as empresas do desfraude, das fraldas descartáveis começaram a apoiar esse desfraude natural e começou-se a ter essa teoria da conspiração de que estava se promovendo desfraude natural para vender fralda descartável. Então, vocês podem ver que até quando as crianças finalmente têm algumas pessoas defendendo que elas tenham a liberdade, né, de ter o seu desenvolvimento respeitado, isso logo foi atrelado à venda de fralda descartável e logo já se foi considerado uma jogada de marketing e não necessariamente um conhecimento científico. Então, faz sentido para você que, com toda essa história, com toda essa construção, desde o século XVIII até hoje em dia, que as suas avós, as suas tataravós, né, as suas bisavós e as suas avós, todas aprenderam que elas só seriam boas mães se elas desfraldassem as crianças cedo.
Então, essa visão, claro que vai ser defendida por muita gente na nossa cultura, claro que vai ser defendida por muita gente ao seu redor, porque essa é a construção histórica do desfraude no nosso planeta. Então, claro que se a gente não rever as construções históricas, elas ficam parecendo uma sabedoria milenar, mas não é. É apenas o que foi acontecendo ao longo de todos esses acontecimentos de revolução industrial, de trabalho, né, mão de obra infantil, de precisar de enfiar um monte de criança dentro das instituições, dentro das escolas, institucionalizar elas ao máximo, para que elas conseguissem ficar nessas fábricas depois sem causar muito problema. Essa visão de que a criança poderia se tornar um ser tirano, que deveria se cortar o mal pela raiz, né, que a criança manipularia o adulto usando fralda. Então, toda essa visão foi construída, é uma construção cultural, e a gente precisa desconstruir isso o quanto antes. Então, eu vou te mostrar como isso é uma construção cultural. Eu peço para você comentar vou ligar aqui os comentários, se você já sentiu uma responsabilização excessiva de vocês, pais e mães, no desenvolvimento infantil. Então, eu vou te dar um exemplo. Comenta se você já se sentiu cobrado porque a criança não estava rolando ainda, porque a criança não estava sentando ainda, se você se sentiu cobrado porque a criança não estava andando ainda, se você já se sentiu cobrado porque a criança não estava dormindo a noite inteira, se você já se sentiu uma péssima mãe ou um péssimo pai porque a criança não tinha aprendido a contar, porque a criança não tinha desfraldado, porque a criança não sabia todas as cores, se você já se sentiu cobrado pelas pessoas, simplesmente porque o desenvolvimento da sua criança estava acontecendo no ritmo dela e não no ritmo que as pessoas esperavam. Comenta para mim se você já sentiu esse peso, para você ver como que é uma construção cultural muito forte de que nós, pais, somos quem vai desenvolver essa criança. Como se o desenvolvimento da criança dependesse de nós, das nossas ações. Como se a gente não fizesse, se a gente só desse muito amor e cuidasse dessa criança com muito carinho, ela não fosse se desenvolver enquanto você não promovesse esse desenvolvimento. E isso não é verdade. O desenvolvimento da criança não depende de nós. O desenvolvimento dela vai acontecer. É parte natural. A única coisa que essa criança precisa é de ser muito bem cuidada, de muito amor, muito carinho, para que ela evolua sem pendências. Para que ela tenha condições, para que ela tenha tempo, disponibilidade, espaço preparado para que esse desenvolvimento aconteça. Faz sentido? Se fizer sentido, manda sim aí para mim. Bom, então aqui na Psimama você vai ouvir do que eu chamei de desfraude consciente. Em 2016 eu criei essa campanha de desfraude consciente. Então se você já ouviu o termo desfraude consciente, saiba que fui eu que criei. Eu tenho muito orgulho desse termo. E vou te explicar de onde que ele veio. Em 2016, quando a Psimama estava começando, uma amiga minha que morava no mesmo prédio que eu veio falar que o filhote dela estava sofrendo o desfraude forçado dentro de casa, dentro da escola. Era uma escola que forçava o desfraude, e a criança estava acordando todos os dias no meio da noite, chorando, gritando, eu não fiz xixi, eu juro que eu não fiz xixi. Tamanha era a pressão que faziam nessa escola para as crianças desfraudarem. E aí eu fiz uma campanha chamada Desfraude Consciente contra desfraude coletivo nas escolas. E aí esse termo tomou uma proporção muito grande. E aí, hoje eu chamo de autodesfraude, mas o termo, né, que eu cunhei em 2016 foi desfraude consciente. Então, o desfraude consciente é o autodesfraude. É a consciência de que a fralda ela não é tirada pelo adulto, ela é largada pela criança, ok? A fralda não é tirada pelo adulto, ela é largada pela criança. Agora vem que eu vou te explicar exatamente quais são, né, o que isso significa, tem muitos detalhes importantes, ok? Então, a grande diferença é o desfraude acontecer ao invés da gente querer controlar esse desfraude. Então, o que a gente precisa analisar primeiro de tudo é qual é a motivação da pressa. Quando você manda mensagem para mim e fala assim, Nanda, meu filho tem 2 anos e meio e não desfraudou ainda, o que que eu faço? Nanda, minha filha tem 4 anos e não desfraudou ainda, o que que eu faço? A minha dúvida para você é, qual é a motivação dessa pergunta? Você está vindo perguntar porque a sua mãe ou a sua sogra está falando, meu Deus, essa criança não dá fralda ainda? Você está vindo perguntar porque os professores da escola, né, porque as pessoas dentro da escola da criança estão reclamando que estão trocando fralda demais? Você está querendo trocar porque essa criança disse para você que falaram para ela que fralda é coisa de bebê e ela não quer ser bebê mais?
Qual é a motivação? O que é que te leva a querer que essa criança não use fralda mais? E aí a minha dúvida é, de todas as motivações que você conseguiu pensar, qual é pensando na criança e qual é pensando em todas as outras pessoas ao redor, entendeu? Isso é um detalhe importante que a gente tem que analisar, porque é também uma questão de prioridade, entendeu? Então as pessoas às vezes falam comigo assim, não é porque fralda é caro. E aí, assim, entende? A gente pressionar uma criança a pular fases do desenvolvimento, a ter pressa no desenvolvimento dela, por uma questão de economia, a gente precisa analisar quais são as nossas prioridades. Né? Porque é a mesma pessoa que fala isso para mim, às vezes, por exemplo, vai no final de semana e gasta uma grana com bar, né? E aí a gente pensa, poxa, mas é uma época, né, que a prioridade precisa ser a saúde emocional da criança, precisa ser um desenvolvimento saudável, precisa ser ela viver plenamente essas etapas. Né? Eu mesma, na época que o meu segundo filho nasceu, eu e meu marido, a gente comprou fralda de pano. Na verdade, quando a gente fez chá de fralda para o recém-nascido, a gente fez de pano. As que não foram compradas, a gente foi comprando devagar ao longo da gravidez. Né? E assim, a fralda de pano moderna hoje é uma fralda ecológica super fácil de lavar, é super prática, é um negócio que durou até os meninos terem bastante idade, né? Um dos meus filhos desfraldou do cocô diurno com 6 anos e foi até a cidade usando fralda de pano, e a gente nunca teve. Depois que a gente comprou essas fraldas de pano, a gente nunca mais teve gasto com fralda. Teve gasto com sabão de lavar roupa e máquina de lavar roupa ligada, né? Assim, a cada 2 dias, mais ou menos. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é que é uma questão de prioridade, é uma questão de pensamento, e quem não conhece fralda ecológica ainda conheça, porque é muito maravilhoso, tá bom? Então, é uma questão da gente analisar qual é essa motivação, o que leva a gente a ter essa pressa. E uma coisa que eu queria falar para vocês é um segredo velado que acontece do desfraude, um segredo velado que acontece na maioria dos ciclos de pais e mães, que é o quanto o desfraude cedo, como se fala que as crianças vão desfraudar com 2 anos, com 3 anos, o quanto que esse desfraude, ele na verdade não é o padrão. E aí, o que acontece? A gente tem, por exemplo, você tá lá num grupo de pais e mães, numa festinha infantil, alguma coisa, e aí uma ou outra mãe, um pai fala, meu filho desfraudou, meu filho não usa fralda mais para dormir, meu filho não usa fralda mais o dia todo. Essa pessoa sofreu aquela pressão que a gente conversou antes, se sentindo responsabilizada pelo desenvolvimento infantil do filho dela. Então, agora que a criança passou por aquela etapa, essa pessoa também está sentindo muito orgulho do filho ter desfraudado. Então, quando essa pessoa fala em alto e bom som, no meio dessa festa, no meio desse encontro, meu filho desfraudou, as pessoas que os filhos não estão desfraudados ficam quietas. Elas não vão falar nada. Ninguém vai levantar e falar, o meu não desfraudou e ele vai usar fralda para sempre, né? Ele vai usar fralda para sempre, eu não sei mais o que eu faço, entendeu? Não, as pessoas não vão falar. Então, há um segredo velado que os pais e as mães das crianças que desfraudaram vão falar em alto e bom som com muito orgulho, as outras pessoas não vão falar nada ou vão mentir falando que a criança desfraudou também. E elas vão começar a sentir essa pressão. Então, é muito comum as crianças usarem fralda e ninguém saber. Ok? É muito comum as crianças sofrerem o que a gente vai chamar aqui, você vai entender daqui a pouco, de desfraude, falso desfraude. Você vai ver muita criança com falso desfraude a partir de hoje, depois que você aprender o que é. Ok? Então, o que é o falso desfraude? O falso desfraude é quando a criança não desfraudou, mas tiraram a fralda dela e chamaram isso de desfraude. Eu vou te dar um exemplo de falso desfraude super comum. É a criança que não usa mais fralda para dormir, mas ela faz xixi na cama o tempo inteiro. O tempo todo. Os pais culpam a criança, brigam com a criança, faz tabelinha de premiação para a criança parar de fazer xixi na cama. Substituiu a fralda pelo lençol da cama. Ok? Isso é um falso desfraude. Outro falso desfraude. A criança não usa mais fralda para dormir, mas os pais dela têm que acordar ela a cada 2 horas durante a noite, a cada 3 horas durante a noite, para poder conseguir que a criança não faça xixi na cama. Se a mãe ou o pai dormirem demais e não acordarem a criança faz xixi na cama. Outro sinal de falso desfraude. A criança não faz xixi na cama se ela ficar com sede durante a noite, porque não pode beber água, porque se ela beber água, ela faz xixi na cama. Isso é falso desfraude. Ou seja, todos esses caminhos que os adultos ficam tomando para a criança não fazer xixi na cama,
ao invés dela estar de fralda. Ou seja, se ela beber água, se não acordarem ela, né, se ela simplesmente viver a vida dela sem intervenção dos adultos, ela vai fazer xixi. E se ela vai fazer xixi, ela deveria estar de fralda. Comenta um sim aí pra mim, se fez sentido pra vocês o que é o falso desfraude. Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui, né, rapidamente, só pra vocês entenderem. A galera que fica falando pra criança, fralda é coisa de mocinha, não, fralda é coisa de bebê, você já é mocinha, você já é mocinho, você não devia estar usando fralda mais. E aí a criança olha pros pais e fala, eu não quero usar fralda mais, ela tira a fralda, ela não aceita colocar fralda de jeito nenhum, mas ela continua precisando da fralda. Ai, Nanda, meu filho não quer usar fralda mais porque incomoda, porque coça, não quer usar fralda. Acho que isso é sinal de desfraude. Não, isso é sinal de que a criança não quer usar fralda mais. São coisas bem diferentes. Né? Se a sua criança falar pra você que ela não quer usar sapato mais, isso não significa que ela tá pronta pra nunca mais usar sapato. Significa que ela tá passando por uma fase que ela tá sem vontade de usar sapato e que a gente vai ter que encontrar uma forma dela proteger o pé dela usar o sapato, né? E entender que aquilo ali é necessário pra vida dela. Então, da mesma forma que ela não vai andar na rua sem sapato, ela também não vai dormir sem fralda. Ok? Fez sentido? Segundo, se você tem que levar a criança ao banheiro sem a criança pedir, se você ficar levando a criança ao banheiro sem ela pedir, é falso desfraude, né? Se você tem que acordar a criança à noite para ir ao banheiro, é falso desfraude. Se você ficar substituindo a fralda pelo lençol da cama, né? Ou você ficar fazendo o papel da bexiga, ficar toda hora levando essa criança ao banheiro. Entendeu? Então, se o conceito de falso desfraude fez sentido para você, se foi um momento ou, se você agora está percebendo um monte de falsos desfraudes aí na sua vida, às vezes seu, às vezes das crianças ao seu redor, então coloca aí para mim, por favor, esse emojizinho do momento ou. O som tá bom? O som tá legal? Tem gente falando que o som tá baixo? Eu acho que esse microfone, não vou usar ele mais não. É que eu fico com medo de bater nele toda hora. Eu quis tentar, porque eu faço menos a minha voz quando eu tô de microfone, ok? Ok, vamos continuar então. Então, gente, tem um detalhe super importante que vocês precisam aprender. Então, eu falo muito essa frase quando a gente está falando de comportamento, quando a gente está falando de birra, quando a gente está falando de emoções, quando a gente está falando de quase tudo. Então, vamos repetir essa frase com relação ao desfraude também. Então, sempre que eu falo essa frase aqui na Psimama, eu peço para vocês escreverem ela nos comentários para gravar na cabeça de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a frase que você... Cara, essa frase aqui, se você aprender essa frase comigo, a sua vida já vai dar água pro vinho. Toda ameaça à autonomia gera resistência. Essa é a frase. Toda ameaça à autonomia gera resistência. Quando a gente está falando de comportamento infantil, a frase é ainda maior. Eu falo, toda ameaça à autonomia gera resistência, todo convite à decisão leva à cooperação. Então, o que eu preciso que você entenda é o seguinte, vamos lá pro cérebro. O cérebro da criança, ele tem como objetivo, o objetivo principal do cérebro infantil é se desenvolver, é crescer. Para crescer, o cérebro infantil precisa de duas coisas. Ele precisa de aprender, ele precisa de novas informações. Então, o primeiro objetivo do cérebro é explorar, né? É aprender, ok? Primeira coisa. E segunda coisa que o cérebro infantil precisa muito é de autonomia. A criança precisa, o cérebro dela busca autonomia o tempo todo. É tipo uma necessidade básica do cérebro. É explorar, autonomia e atenção. As três necessidades básicas do cérebro infantil. Então, quando você ameaça essa autonomia, o cérebro da criança tem essa tendência aqui, ó. Ele entra no estado de alerta. Ele vai resistir a todo custo. Por quê? Essa criança precisa desenvolver a autonomia dela. Então, se você está ameaçando essa autonomia, se você está ameaçando o desenvolvimento saudável dela, o cérebro dela vai resistir. Ok? Ficou claro? Então, se você começa a querer que esse corpo desfraude antes do que esse corpo está pronto, a tendência desse corpo é resistir. Ok? E olha só, uma informação importantíssima para vocês é assim. Quando a gente começa a controlar demais o desfraude da criança, o desfraude da criança se torna, para além do desenvolvimento dela, o desfraude também se torna uma forma de comunicação. Se torna uma forma dessa criança se posicionar. Vê se faz sentido para vocês o que eu tô falando. A criança começa a usar, sem perceber, tá, gente? Isso aqui é totalmente inconsciente. A criança começa a usar o desfraude dela para se posicionar, para mostrar para ela mesma que ela é suficiente para ela.
Mostrar para ela mesma que ela tem controle sobre o próprio corpo. Se essa criança precisa se comunicar com esses pais, se essa criança está sentindo, por exemplo, ela está sentindo falta de receber a atenção desses pais, ela está sentindo saudade desses pais, ou de uma avó, de um avô, de um cuidador, né? Se essa criança está se sentindo preterida, esquecida, rejeitada, se essa criança, qualquer coisa da vida dela tiver pendente, a tendência dessa criança é usar esse desfraude como comunicação. Então essa criança vai segurar ainda mais. Às vezes um desfraude que ia até rolar, não vai rolar, porque a criança vai precisar de segurar isso para mostrar para ela mesma que ela é dona do próprio corpo, que ela controla o próprio corpo, que ela é autônoma. Faz sentido? Então o desfraude deixa de ser só desenvolvimento e passa também a ser uma forma de comunicação. Fez sentido para vocês? Então a gente está falando aqui de 2 tipos de desfraude. A gente está falando do desfraude padrão, que é defendido na cultura brasileira, que é um desfraude forçado. O adulto determina, tá na hora de desfraudar essa criança, tá no verão, tá um sol bom, tá não sei o quê, bora desfraudar essa criança. E aí o adulto começa a levar a criança ao banheiro, começa a bater palma sempre que a criança vai ao banheiro. O adulto começa a condicionar essa criança, né, literalmente treinar. É um adestramento. Ok? Qual é a grande questão disso? É que esse desfraude, ele não é centrado no adulto só no sentido de que tá sendo no tempo desse adulto. Então, assim, não necessariamente muito provavelmente o corpo dessa criança não tá pronto para desfraudar, mas o adulto tá desfraudando ele porque o adulto quer. Então, é centrado no adulto por isso, porque foi o adulto que decidiu, mas também é centrado no adulto porque é uma forma de você fazer chantagem emocional com a criança. Gente, eu sei que é muito forte o que eu tô falando pra vocês, mas me acompanha aqui. Quando a criança faz xixi no vaso e você bate palma e você sente aquele orgulho, né? E aí a criança faz xixi na roupa e você fica triste, você fica bravo e você briga com a criança, o que você está dizendo para a criança é que ela é aceita quando ela faz xixi e cocô no vaso. E ela não é aceita, ela te magoa, ela te deixa bravo quando ela faz na roupa. Mas o que você precisa entender é que o desfraude não é uma decisão. O desfraude é desenvolvimento. A criança, se a criança sabe que o adulto vai bater palma pra ela sempre que ela fizer xixi no vaso, e que o adulto vai tirar as estrelinhas, que o adulto vai ficar magoadinho sempre que ela fizer xixi na roupa. Coloca aí nos comentários pra mim, essa criança vai fazer xixi na roupa alguma vez? Essa criança vai escolher não ganhar estrela? Ela vai escolher magoar esse adulto? Ela vai escolher não receber palmas? Não vai. Isso vai acontecer porque ela não tá pronta, porque o corpo dela não tá dando conta. E aí, ela vai te avisar morrendo de dor no coração que ela fez xixi na roupa. Ela vai te avisar achando que ela vai te decepcionar, achando que ela faz tudo errado, se sentindo incompetente. Olha como isso destrói a autoestima da criança. Olha como é centrado só no adulto, no que esse adulto quer. Entende? E aí essa criança, ela vai se sentindo muito incompetente. E aí, o que eu vejo no meu trabalho? A criança começa a segurar xixi demais, a segurar cocô demais. Essa criança começa a se tornar uma criança extremamente ansiosa, que faz xixi o tempo inteiro para ter certeza de que ela não vai fazer xixi na roupa, porque ela não tem controle ainda. É uma criança que começa a ter pesadelos, como o da menina que eu contei no começo da história, da live. A criança acaba tendo uma infecção urinária, acaba ficando com a autoestima lá no pé. Ok? Então, é importante a gente falar sobre isso para vocês entenderem que o autodesfraude, ele é respeitoso e ele é no tempo da criança e é o que a gente vai defender aqui, ok? Como que é o autodesfraude, então? Vamos lá. Ó, primeira coisa que você precisa entender são os 3 pilares do desfraude. Você entendendo aqui, você já vai conseguir entender quase tudo. Os 3 pilares são cognitivo, emocional e motor. Só que, gente, 3 pés é assim. Não sei se vocês já repararam, não tem nada com 3 pés aqui. Mas 3 pés é assim, ó.
e não tem estabilidade 3. 4, você tira um, ele fica em pé, uma mesa. 3 não. 3 é assim, você tira um, ele cai. Você tira um, ele cai. 3 é assim. Então, como o desfraude ele acontece num tripé, se você tira qualquer um dos 3, o desfraude vai por água abaixo. Então, deixa eu te explicar. Nós temos o lado motor. O que é o lado motor? É o controle motor dos esfíncteres. Esfíncteres é o que fica lá no bumbum, é o que fica na vagina, é o que fica no pênis, pra gente segurar o xixi, né, soltar, segurar o cocô, soltar. Então não fica na vagina, fica na uretra, né? Na vagina não, fica, né, ali, mas é a uretra. A vagina é outro buraco. Mas assim, vocês estão entendendo? Eu me confundi, mas eu tô falando certo. Então, nós temos o esfíncter ali, né, que vai liberar ou segurar essa urina, que vai liberar, então o esfíncter anal vai liberar ou segurar o cocô, ok? Então, essa é a parte motora, da criança conseguir ter maturidade para segurar na hora que tem que segurar, não segurar de mais nem de menos e soltar quando ela precisa soltar. O segundo é o emocional. O emocional é a criança ter maturidade suficiente, né, para conseguir fazer tudo isso. Como a gente vai ver, por exemplo, a criança, às vezes a mãe fala assim: Nanda, olha só, meu filho, quando ele tá de cuequinha, ele vai no vaso, ele faz tudo certinho, mas ele pede a fralda, ele quer ficar de fralda. Né? Se eu tiro a fralda da criança, ela faz xixi na roupa. Eu não tô entendendo. E eu te explico. É imaturidade emocional. A criança pode até ter a parte motora pronta, a parte cognitiva pronta, mas é um tripé. Se a emocional não tá pronta, o desfraude não acontece. Se a cognitiva não tá pronta, o desfraude não acontece. Se o motor não tá pronto, o desfraude não acontece. Ok? Então já vimos o motor, vimos o emocional. E o cognitivo é esse da criança já ter idade suficiente para conseguir ir até o banheiro sozinha, subir nesse vaso sozinha, tirar a própria bermuda, a própria cueca ou calcinha, né, colocar de volta. Não necessariamente essa criança já tem uma maturidade para se limpar, porque se limpar vai acontecer lá para os 5, 6, 7 anos, né? E a gente tem que ensinar a criança a se limpar, não é uma coisa que a criança aprende sozinha. Mas a criança, pelo menos, ter a noção espacial de onde que esse banheiro fica, conseguir ir até o banheiro, né? Conseguir minimamente tirar essa roupa e sentar no vaso sem a ajuda do adulto, sempre. Isso também vai ditar se ela está em um preparo emocional. Porque se a criança acha que ela vai precisar de ir ao banheiro e vai acabar sujando a roupa porque ela não conseguiu tirar a própria roupa, muito provavelmente ela vai preferir ficar de fralda. Claro, ok? Então, essa é a questão. Nós temos o tripé. E aí todo mundo que mandou pergunta pra mim, para agora pra analisar assim, quais são os 3 pés, desses 3 pés, emocional, cognitivo e motor, qual dos 3 a sua criança já está pronta? E qual dos 3 a sua criança ainda não tá? Se a sua criança não desfraldou ainda, pelo menos um desses 3 ainda não tá inteiramente desenvolvido a ponto dela conseguir ficar só de cueca ou só de calcinha e realmente conseguir usar o banheiro sem grandes preocupações, sem muita ansiedade, sem muito medo. Vou te dar um exemplo clássico. A criança que já tem preparo motor, já tem preparo cognitivo, mas ela não para de brincar para ir ao banheiro. Ela prefere continuar brincando ali e fazer xixi na roupa do que parar de brincar e ir ao banheiro. E aí as pessoas falam comigo assim: o problema dele é preguiça. Ele tem preguiça. E aí eu te digo o seguinte: não é preguiça, é imaturidade. E olha, o que eu quero que você entenda é o seguinte: não é dar uma bronca nessa criança, é entender que para essa criança é tão imatura a ponto de, na pirâmide de prioridade dela, tá brincar ao invés de não ficar todo sujo de xixi ou todo sujo de cocô. Essa criança às vezes não tem o pudor de entender que esse xixi e esse cocô não são coisas coletivas, não são coisas para fazer no meio social. Se essa criança ainda não tem essa noção de pudor, dificilmente ela vai ver problema em ficar suja de xixi e cocô. Então ela não tem maturidade para você cobrar dela ela parar de brincar para ir ao banheiro. Então essa criança precisa usar fralda porque ela ainda não tem toda essa noção com relação ao xixi e o cocô dela. Fez sentido? Então essa criança pode estar pronta no cognitivo e pronta no motor, mas no emocional ela não tá. E não tem nada que você possa fazer a não ser respirar fundo e esperar essa criança se desenvolver.
ok? Eu sei que para nós que fomos criados na cultura tradicional, abrir mão do controle é muito difícil, né? Conseguir abrir as nossas mãos, respirar fundo e entender que não é a gente que vai decidir, que não dá pra gente acelerar aquele processo, às vezes pra gente é difícil mesmo, mas é um negócio que a gente precisa aprender, ok? Agora eu vou te dar as duas informações mais importantes dessa live, então presta muita atenção, ok? Olha só, existem 4 desfraudes que a sua criança vai viver. 4. A sua criança não vive um desfraude só, ok? Ela vive 4 desfraudes. Ela vive o desfraude noturno do cocô. Ela para de fazer cocô durante a noite. Depois ela vive o desfraude diurno do xixi. Ela para de fazer xixi na roupa de dia. Depois ela passa pelo desfraude diurno do cocô, conseguir fazer cocô sentada no vaso. E depois ela passa pelo desfraude noturno do xixi. Às vezes o noturno do xixi acontece antes e o diurno do cocô por último. E às vezes o noturno do xixi acontece por último e o diurno do cocô antes. Mas o que você precisa entender é que o desfraude do xixi, ele é diferente do desfraude do cocô. E o desfraude diurno, ele é diferente do desfraude noturno. É muito diferente a criança desfraudar acordada dela desfraudar dormindo. E é muito diferente a criança desfraudar do xixi, né? E desfraudar do cocô. Por exemplo, um dos motivos porque eu vejo as crianças demorando bastante para desfraudar do cocô durante o dia é a posição que essa criança faz o cocô. As crianças, muito frequentemente, preferem fazer o cocô em pé ou de cócoras. E sentar no vaso para fazer cocô, para elas é estranho. Eu vejo isso muito frequente, principalmente nos meninos que aprenderam a fazer xixi em pé. Né? A gente vai lá, fica promovendo da criança fazer xixi em pé, porque é muito mais prático pra gente. E aí a criança não acostuma com essa posição sentada. Entendeu? E aí essa criança acaba criando o hábito de fazer o cocô em pé, ou de fazer de cócoras. E para ela é um processo de elaboração aprender a sentar nesse vaso para fazer cocô. Entendeu? Ah, Nanda, mas aí como é que a gente faz? Foi erro nosso? Não. Vamos abrir mão do controle. Essa criança vai passar pelo processo dela e ela vai aprender a fazer cocô nesse vaso. Mas se a gente começa a ficar pressionando, vai, faz no vaso, não acredito que você fez na roupa de novo, ai, não aguento mais trocar fralda. Você está ameaçando a autonomia dessa criança, você está gerando ansiedade nessa criança, gerando resistência na criança e transformando o desfraude em uma forma de comunicação. Para vocês terem noção, eu já vi várias famílias que eu acompanhei, que eu sugeri, que o assunto da casa virou desfraude. Que tudo que o povo falava o dia inteiro era desfraude. Acordou desfraude, foi pra escola desfraude, volta da escola desfraude, era fralda, fralda, cocô, 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 o dia inteiro. E aquilo era tanto pra criança que era o único jeito da criança se comunicar com aquela família era através do desfraude dela. Faz sentido? E aí eu falava pra família assim, sabe o que você vai fazer? Você fica... A partir de hoje, você não vai falar desse assunto mais com a criança. Você não vai falar desse assunto. Se a criança te falar, mamãe, hoje eu fiz xixi no vaso da escola, você fala, ah, você fez xixi no vaso, filho? E o que você achou? Você achou mais legal do que fazer na fralda? Ah, é bom, né? Que a gente não fica com aquele xixi ali na roupa. Ah, entendi. Ah, que bom que você gostou. Ah, e você fez cocô no vaso? E aí, o que você achou? Você preferiu o cocô lá no vaso, que dá descarga e ele vai embora? Né? Ou ficar com um cheirinho ali no corpo? Ah, então ele ir embora é mais legal. Que bom que você gostou, ok? É isso, não é você puxando o assunto, não é você falando desse assunto. Você deixa a criança ter controle sobre o corpo dela. Existe uma parte importantíssima, pessoal, do desfraude. Eu não fiz slide pra isso, tenho até que anotar pra eu fazer numa próxima live. Que é uma coisa chamada interocepção. A percepção interna do nosso corpo. Basicamente, é a comunicação entre o nosso corpo e o nosso cérebro. Então, a sua criança precisa aprender a ouvir o corpo dela. É basicamente isso. A sua criança precisa aprender a ouvir o corpo dela. Ela precisa aprender a saber que a vontade de fazer xixi chegou, que aquilo que ela tá sentindo ali é vontade de fazer xixi. Ela precisa aprender, né? E aí ela vai aprender como? Ela vai sentir essa vontade, não vai, e vai fazer xixi, vai fazer... Aconteceu uma vez com o Theo, quando ele tava desfraudando, quando ele tinha 3 anos e meio. Que ele tava dançando pra um lado e pro outro assim. E eu falei, filho, você tá com vontade de fazer xixi? Ele falou, não tô. Eu tô só empolgado. Aí eu falei, tá bom. E a gente continuou brincando. Aí de repente ele olhou e falou,
Aí eu falei, o que foi? Aí ele, olha, era vontade de fazer xixi mesmo. Aí eu falei, então aquela sensação que você teve que parecia empolgação era vontade de fazer xixi? Aí ele, era assim. Que interessante. E aí o Theo foi aprendendo que a sensação de fazer xixi era muito parecida com a sensação de empolgação. Então quando ele tinha essa sensação, ele parava para analisar se era empolgação ou xixi. Todo esse processo, ele passou de fralda. Para ele ter a liberdade de se enganar, achando que era empolgação e descobrir que era xixi, sem necessariamente ele se sujar todo, ok? Então tá, então agora que você entendeu que existem 4 desfraudes, você precisa entender as 5 etapas de cada um desses desfraudes, ok? As 5 etapas que todas as crianças vão passar. A primeira etapa é indiferente. A criança não tá nem aí, entendeu? Se ela fez xixi, se ela fez cocô, ela fica sentada no próprio xixi, no próprio cocô, não tá nem aí, ok? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, ela começa a identificar o passado. Então, a sua criança começa a ter uma percepção de que ela fez o xixi ou de que ela fez o cocô. Ela tá começando a ter autoconsciência suficiente para sentir isso, ok? Ok? Então, esse sinal, esse passado, já vai te dizendo que ela tá começando a sentir isso. Beleza? Muita gente faz falso desfraude aqui. Por quê? Porque a criança faz assim, xixi. Mas ela tá falando xixi porque ela fez, porque ela identificou que ela fez. E aí o adulto corre com ela pro vaso, achando que ela tá avisando um xixi. E aí o adulto fica todo frustrado porque o xixi já tá na fralda. E aí o adulto olha pra criança e fala, poxa, mas se você sabia que você ia fazer xixi, por que você não segurou? Mas ela não sabia, ela tava só te avisando que ela fez. O segundo, né, a terceira etapa é presente. A criança consegue sentir o xixizinho saindo. Ela consegue sentir o cocô saindo. Ela consegue identificar que está acontecendo agora, já está acontecendo. E aí acontece muito falso desfraude, porque a criança fala xixi, e o adulto sai correndo com ela pro vaso, e o xixi tá na fralda. O adulto fala, mas você sabia que você ia fazer xixi? Ela não sabia, ela só sentiu o xixi saindo, o cocô saindo, e ela te avisou. Não é momento de desfraude. Nós temos uma quarta etapa, que é o futuro sem controle. O que é o futuro sem controle? É o que eu acabei de te contar do Theo. O Theo já tinha uma sensação ali, que ele não sabia muito bem. Então tinha hora que ele sabia que era xixi, tinha hora que ele não sabia, tinha hora que ele sabia que era xixi, mas até chegar no vaso ele já tinha feito. Porque ele não conseguia controlar, ele não tinha aprendido esse controle do corpo dele ainda. E toda essa etapa do futuro sem controle precisa ser de fralda. Para a criança ter a liberdade de fazer as experimentações, de fazer toda a elaboração, sem isso ter consequências sociais, dela ter feito xixi no meio da sala de aula, dela ter sujado a roupa toda, dela ter que ir embora da festinha porque ela tá suja de xixi, dela ter, né, gente na casa da avó comentando que ela tá com cheiro de cocô na cueca, entendeu? Então, essa etapa também é uma etapa que essa criança precisa estar de fralda. E aí nós temos a quinta etapa, que é futuro com controle, que é quando essa criança já está indo ao banheiro, tirando a fraldinha, fazendo xixi, fazendo cocô, e a fralda está sendo usada como cueca. A fralda está sendo usada como calcinha. E a criança se sente segura o suficiente para substituir essa fralda por uma cueca ou por uma calcinha, sem medo de molhar a própria roupa. Então ela tá pronta no motor, ela tá pronta no cognitivo e também no emocional. E é só aí que a gente vai substituir a fralda por calcinha ou por cueca. É só quando a criança já tá acordando sozinha com a fralda seca de manhã. É só quando essa criança tá indo ao banheiro sozinha, né? Não sozinha, pessoalmente sozinha, mas quando ela tá pedindo para ir ao banheiro mesmo sem você oferecer. É quando esse controle é dela e não do adulto que tá olhando no relógio que já tem 2 horas que ela não fez xixi. O controle é dela. Por isso que chama futuro com controle. Porque a criança está controlando. Ok? Gente, manda aí pra mim se tá fazendo sentido pra vocês. Se essas informações tão legais. Conta pra mim como é que tá indo. A gente já teve gente perguntando se falta muito. Tá acabando já. Então tá aí a pergunta que vocês mais fazem pra mim. Como saber se a criança tá pronta pro desfraude? E esse é o sinal de prontidão, ok? O sinal de prontidão do desfraude diurno, basicamente, a criança para de brincar pra ir ao banheiro,
A criança não faz xixi na roupa, mesmo se ela beber muita água, mesmo que você não fique levando ela ao banheiro toda hora. A criança pede para ir ao banheiro, senta, faz o xixi, faz o cocô, termina e levanta. Você vai ver um monte de criança indo ao banheiro, sentando no vaso, não fazendo nada. Ela tá indo muito mais por medo de fazer xixi na roupa do que porque ela tava com vontade. Quais são os sinais de prontidão do desfraude noturno? A criança acorda para fazer xixi, sem treinamento, sem ninguém ter acordado ela, sem ninguém ter treinado ela a acordar a cada 2 horas. A criança acorda com a fralda seca por 2 semanas ou mais. E mesmo sem fralda ela mantém, porque tem muita criança que da hora que você troca, só de você trocar de calcinha, de fralda para calcinha para cueca, a criança já volta a fazer xixi na cama. Não estava pronta emocionalmente. Mais uma, criança não faz xixi na cama, mesmo que ela beba bastante água antes de dormir. Para de deixar a criança com sede para parar de fazer xixi na cama. Isso não faz sentido. Hidrate a sua criança muito. Deixa ela muito hidratada. Não deixa a criança com sede para ela não fazer xixi na cama. Bota a fralda e dá água para ela, pelo amor de Deus. E quando essa criança tem menos de 2 escapes por semana, ok? Uns escapezinhos durante a noite acontecem sim, faz parte sim, mas se for muito frequente, é falso desfraude. Outra pergunta que tem muita gente me fazendo: Nanda, em crianças com TEA, transtorno do espectro autista, crianças com TDAH, Nanda, crianças diagnosticadas com TOD, Nanda, crianças com cromossomo 21, e aí, é diferente? É tudo igual. Você vai ver algumas pessoas defendendo que criança com alguns diagnósticos vai precisar de tabelinha de premiação. Não vá nessa, por favor. Os autores mais maravilhosos, mais atualizados de todas as áreas do comportamento infantil, da psicologia, da medicina, da neurociência, todos falam nada de tabela de premiação para nenhuma criança. Não importa qual diagnóstico que ela recebeu. Não faz diferença, tá bom? E eu já vou explicar pra vocês por quê, pra ficar mais claro. Antes, eu só quero explicar pra vocês que existem 2 tipos de regressão. Existem 2 tipos de enurese noturna, que a gente fala de xixi na cama, ok? O primeiro tipo é no processo de desfraude mesmo. Então, a criança, naturalmente, no desfraude, ela regride, tá bom? Então, o desfraude não é um negócio que acontece igual as pessoas falam assim. Elas falam assim: tirou a fralda da criança, você não volta com a fralda nunca mais, porque senão você vai perder tudo que você conquistou. Não é isso que as pessoas falam? Tirou a fralda, não volta com a fralda nunca mais. Mentira. Porque no processo de desfraude, naturalmente, as crianças às vezes vão precisar de voltar com a fralda. E não tem problema nenhum. O Theo ficou meses sem usar fralda. De repente, ele passou acho que umas 2 semanas precisando usar fralda de novo. Botou a fralda de volta, ficou. Quando não precisou mais, tirou de novo. E tava a fraldinha dele lá sentadinha esperando ele se ele precisasse de novo. Porque não tem problema. Só da criança ter certeza absoluta de que ela pode usar aquela fralda a hora que ela pedir, ela já fica muito mais tranquila para evoluir para as próximas etapas do desenvolvimento, ok? Outra coisa importante é o desenvolvimento infantil. Então, o desfraude, ele não acontece assim. A criança tá lá, ela tá fazendo 5 xixis na fralda, depois 3, depois 2, depois 1. Não é assim. É assim, a criança tá fazendo xixi na fralda, aí ela consegue segurar, aí ela fica 3 semanas com a fralda seca, aí de repente ela fica 2 meses molhando a fralda todo dia, e de repente ela tá com a fralda seca de novo, e aí ela vai ficando com a fralda seca cada vez mais, e aí daqui a pouco é assim. Acontece assim, ok? E não é um problema. Não é uma doença, não é a sua criança que tá nada, ok? Agora, se a sua criança já passou por todo o processo, a sua criança já desfraudou, ela já tá há um tempão sem usar fralda, e de repente essa criança começa a fazer xixi durante o dia, ela começa a fazer xixi durante a noite, depois de todo o processo e bastante tempo consolidado, essa criança volta a precisar da fralda, a gente provavelmente tem alguma questão ou no motor, ou no cognitivo, e principalmente mais frequente no emocional, né? Então, é necessário olhar para isso, ok? Pode ser que essa criança precise de um apoio, pode ser que essa criança precise de algum tratamento médico, pode ser desde uma infecção urinária até uma criança insegura porque mudou de apartamento ou porque está numa escola nova. Ok? Então esses são os 2 tipos de motivo porque a criança acaba fazendo xixi na cama ou voltando a fazer xixi na roupa, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o iceberg dessa criança. Eu ensino isso sempre aqui na Psimama, né? Aprender a olhar mais profundo. O que a gente tá vendo, o xixi na cama, é lá na superfície. Mas se você mergulha, você vai ver um monte de causas, necessidades não atendidas lá debaixo da superfície.
Então, às vezes é férias, mudança de rotina, casa nova, criança desmamou, chegou um irmão novo, alguma coisa que desestruturou essa criança e ela vai precisar de um tempinho para reestruturar. E depois ela volta a não precisar de fralda, ok? Então, Nanda, qual é o papel dos adultos no processo? É apoiar a autonomia, não é guiar, é apoiar a autonomia. Você vai preparar o espaço, deixar o banheiro de um jeito que essa criança consiga acessar o vaso, que essa criança consiga lavar a mãozinha, né? Você vai tirar todas as dúvidas que ela trouxer, você vai contar histórias, ler livros. Eu mostrei lá no Stories pra vocês o livro, o meu livro de desfraude. Então, você ler essas histórias, você ajudar a criança a elaborar e a entender e a tirar todas as dúvidas dela. E também é seu papel não intervir, ok? Aí tem gente que vocês vão ver falando assim, sabe o que você faz no processo de desfraude? Você passa a deixar a porta aberta para a criança ver você usando o banheiro e tal. E o que eu tenho para falar para vocês sobre essa dica é o seguinte: primeiro, que eu não sei como que esse povo consegue ir ao banheiro sem a criança dentro, né? Assim, não sei vocês, mas só agora que meus filhos estão maiores eu comecei a conseguir ir ao banheiro sem criança batendo na porta, olhando, assim, mamãe, quero sua ajuda, não sei o quê. Então, assim, muito frequentemente a sua criança ao longo de muitos anos te viu indo ao banheiro, né? Então, se você quer ter certeza, você confirma com a sua criança que ela já entendeu que xixi e cocô é no vaso, né? Onde fica o banheiro. Então você pode só confirmar essas coisas com a criança. Mas se a sua criança já entendeu esse básico e ela não tá usando o banheiro, você não precisa necessariamente fazer tudo com a porta aberta. A sua criança já entendeu, ela só não tá com desenvolvimento cognitivo, motor ou emocional suficiente. E você não precisa ficar no seu momento de privacidade, necessidade, abrindo porta pra criança pra ela desfraudar. Se ela já entendeu, se ela já sabe, se ela já passou um bom tempo da vida dela vendo lá você fazendo o que você tá fazendo, sentado onde você tá sentado, limpando do jeito que você tá limpando, né? Então, a sua criança provavelmente já tem um conhecimento que ela precisa, ela só precisa do desenvolvimento, ok? Nem tudo é conhecimento só, ok? Bom, o que é falso desfraude, então? A criança que faz muito xixi na cama, a criança que tem muitos escapes, a criança que segura muito xixi ou cocô e a criança que faz cocô na cueca ou na calcinha, tá? Crianças imitam adultos e crianças mais velhas porque tem uma força de evolução e um desejo inato de crescer. Então, nunca é preguiça. O meu filho vai fazer 9 anos em junho e ele já tá há meses falando que ele tem 9 anos. A criança quer crescer. A criança tem um desejo de ser maior. Ela tem um desejo de agir como as crianças maiores agem. A criança não tem preguiça. Ela quer crescer. Então, se ela não tá fazendo, é porque ela não tá conseguindo ainda. Dê tempo pra ela, ok? E Nanda, por que não usar a tabela de premiação, competição de fraldinha nas escolas? Olha aí a fotinho, que absurda, essa foto dói meu coração. As crianças tendo competição de criança, quem ainda tá de fralda, quem já tá de cuequinha. Tabelinha de vai ganhar estrelinha se você desfraldar. Festinha de bye-bye fraldinha, fez um chá de despedida da fralda, chamou a família inteira, convidou. Por que eu sou absolutamente contra todas essas coisas? Primeiro que a tabelinha de premiação, como a gente já falou, desfraude não é uma decisão da criança, não é uma coisa que a criança faz porque ela quer, ela precisa do desenvolvimento dela. Então, se você dá uma estrelinha pra ela porque ela conseguiu controlar e depois você tira essa estrelinha porque ela não conseguiu controlar, você tá premiando ela e punindo ela por uma coisa que não tá no controle dela, não faz sentido nenhum. Inclusive aqui na Psimama a gente fala que qualquer tipo de premiação e punição não faz sentido dentro de toda a infância, porque o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento neuromotor, o neurodesenvolvimento da criança, ele não é uma decisão, ele é uma questão de tempo, é uma questão de evolução. Então você ficar punindo ou premiando a criança, você só tá destruindo a autoestima dessa criança por nada, tá bom? Então tá aí a tabela, tanto a tabela quanto a competição de desfraude ou desfraude coletivo nas escolas não faz qualquer sentido, porque cada criança tem seu tempo e o desenvolvimento vai acontecer sem qualquer premiação. A maior premiação, né, a maior motivação da criança é crescer, é se desenvolver. Ela não precisa de mais do que isso. E por que não fazer chá de fralda, despedida de fralda? Porque como eu falei pra vocês, a criança fica um tempo usando sem a fralda, daqui a pouco ela volta a precisar de usar, daqui a pouco ela fica um tempo, daqui a pouco ela volta, daí uns anos ela pode voltar por uma questão emocional, como a gente falou. Então se você fez uma festa, você envolveu a família inteira, um negócio tão íntimo, e depois a criança volta a usar, fica parecendo que ela falhou. A
A criança não pode ter medo do erro, entendeu? Ela precisa entender que errar faz parte do processo de aprendizado, ok? Bom, últimas informações importantíssimas que vocês precisam saber. Se você acorda a criança no meio da noite para treinar ela, além de você estar fazendo o papel da bexiga, você também está atrapalhando a qualidade do sono dela. Você está atrapalhando ela ter um sono efetivo, um sono profundo, restaurador, que faz ela prestar atenção no dia seguinte, que faz ela conseguir aprender, absorver memórias, reter, né, liberar hormônio de crescimento. Então você está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. E também para você não ser a bexiga. Você não pode fazer a função da bexiga. Se você não espera, o que vai fazer o corpo sentir vontade de fazer xixi é a bexiga encher. É chegar num certo ponto que informa para o cérebro que está cheia demais. Se você fica esvaziando essa bexiga o tempo inteiro, você não dá a oportunidade da criança ter essa conversa. Então a criança se acostuma a liberar o xixi por uma questão de treinamento e não porque ela aprendeu a conversar com o corpo dela, tá? E aí, Nanda, quando que eu devo me preocupar? Você vai se preocupar, se você tiver com qualquer preocupação, sempre vale a pena você buscar um profissional para você ter o seu coração tranquilo, tá? Mas, se a sua criança tá já com uma certa idade, vamos supor, pro desfraude diurno, eu falo geralmente 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. Desfraude noturno já é um pouco mais, uns 8, 9 anos. Então, eu quero pedir um favor aí pra você. Coloca aí nos comentários quantos anos você tinha a última vez que você fez xixi na cama. Coloca aí nos comentários pra mim. Quantos anos você tinha a última vez que você fez xixi na cama? Vocês vão ficar impressionados como que a última vez que a maioria fez xixi na cama era bem mais velho do que vocês imaginam. E aí, se você tiver essa preocupação, você vai procurar... Pode procurar nefropediátrico, pode procurar uropediatra, pode procurar até fisioterapeuta uropediatra. Você precisa entender que precisa ser um profissional consciente. Um profissional que vai olhar se há alguma questão fisiológica, se há alguma questão de saúde. Não é nada fisiológico, não é nada de saúde. Não cai na história de ficar dando remédio para a criança ter menos xixi. Ficar dando remédio para controlar, da mesma forma que eles davam laxativo, né? Se esses profissionais começarem a promover tabelinha de premiação, não sei o que, foge, beleza? A gente não vai ficar batendo palma pra criança que fez xixi no vaso, não vai ficar dando parabéns pra criança que fez xixi no vaso, porque não é uma grande conquista dela, ela tá só se desenvolvendo, isso é super natural. Deixa eu só ver aqui se falta mais alguma coisa. Falta uma coisa que eu falei pra vocês, que eu ia dar uma notícia, né? Então é o seguinte, no desafio Firme e Gentil, eu vou ensinar pra vocês 3 ferramentas milagrosas para você ter a cooperação da sua criança, ok? Essas 3 ferramentas vão ser tão transformadoras que na semana do desafio você já vai sentir diferença. Então é super completo, é maravilhoso. E para você receber o link da inscrição gratuita, é só você comentar "tô dentro" aqui no Instagram. Ou depois que eu salvar essa live, você comentar "tô dentro" aqui na postagem do Instagram, tá bom? Então, gente, vou pedir um carinho aí pra vocês, vocês divulgarem o Desafio Firme e Gentil. O desafio é um conteúdo maravilhoso, é um conteúdo gratuito, é um conteúdo transformador. Cada família que você enviar, cada família que receber o link e fizer o desafio, é uma criança que você tá ajudando a ouvir menos grito, a ter menos bronca, a viver menos estresse dentro de casa. No Desafio Firme e Gentil, a gente vai falar sobre obediência, a gente vai falar sobre birra, a gente vai falar sobre mau comportamento, a gente vai falar sobre os pais terem mais paciência, como aumentar a tolerância dos pais para ter mais paciência com a criança. A gente vai falar de sono infantil, como melhorar o sono da sua criança, ter uma criança que se comporta muito melhor, porque ela dorme mais cedo, porque ela dorme mais rápido, porque ela dorme um sono mais efetivo. Eu vou falar para vocês como ter 2 horas para você todos os dias da sua vida. Tudo isso no Desafio Firme e Gentil, 100% online e 100% gratuito. Então eu só peço que você me ajude a divulgar, manda nos grupos de pais que você faz parte, manda para os amigos, para as amigas mães, para os amigos pais, manda para todo mundo e me ajuda a divulgar esse conteúdo tão maravilhoso, tá bom? Agora eu vou salvar aqui para o pessoal continuar comentando "tô dentro", e todo mundo que já comentou, vai lá no direct que o link já tá lá para você fazer a sua inscrição gratuita, tá bom? Vai lá fazer a sua inscrição agora. Fica aqui um grande beijo. Tchau, tchau!